Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não dizer, uma boa madrugada. Afinal de contas, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas desde já eu sou muito grato pela participação de cada um de vocês. Eu sou o Acadêmico Xavier e vocês são muito bem-vindos ao canal Humanas Ensina. E o vídeo de hoje, pessoal, é uma mistura meio que, eu vou aproveitar logo o trabalho que eu estava fazendo para falar sobre esse vídeo. Bom, pessoal, quando eu digo isso, pessoal, eu quero dizer o seguinte, é porque eu já estou fazendo um trabalho referente a esse tema que nós vamos abordar hoje. Mas esse tema, ele só surgiu, assim, eu só tive esse interesse de falar sobre esse tema quando eu comecei a ler a história do que nós vamos falar hoje. Eu achei isso tão interessante, falei, nossa, é muito interessante trazer isso para o canal. Aí depois eu fui pesquisar e, nossa pessoal, esse tema é tão atual que os vestibulares, Enem, pedem bastante. E o que seria esse tema, professor? Bom, na aula de hoje nós vamos falar aí sobre as culturas, ou seja, sobre os povos que compõem a cultura brasileira. Nós sabemos que o Brasil ele não é formado apenas de uma cultura, não. Ele é a combinação de vários povos que vieram para o Brasil e fizeram a sua marca, fazendo assim o nosso país hoje ser um país aí muito bonito, um país aí com culturas totalmente diferentes que fazem o Brasil ser aí ao país bem maravilhoso. Bom, pessoal, e para começar, para falar para vocês, nós vamos falar apenas dos povos que foram os principais aqui para a constituição do nosso país. Dentre eles, eu destaquei 3 que eu considero essenciais para a formação do nosso país. Em ordem, vamos dizer assim, cronológica, eu vou falar dos primeiros que foram mais importantes, do primeiro que foi mais importante, e em seguida do segundo e depois do terceiro. O primeiro foram os índios, que já estavam aqui no Brasil, ou seja, eles já faziam parte vamos dizer assim, daqui da terra. Eles são os nativos de verdade, é eles que são os verdadeiros brasileiros. Depois nós vamos falar de quem chegou depois, foi o primeiro a chegar aqui, que foram os europeus. Então, vamos falar dele também. E em seguida vamos falar dos povos que vieram trazidos pelos europeus, que foram os africanos. Então, é muito importante vocês entenderem todo esse contexto, porque geralmente em vestibulares, em Enems, eles vão pedir isso, vão pedir aí vamos dizer assim, a sua opinião sobre determinado povo. Geralmente eles pedem lá, eu quero discorra aí quais são os direitos conquistados pela nação negra e quais são os seus direitos, como é que eles estão hoje no Brasil. Geralmente vão pedir para falar sobre os índios, discorra algo sobre a história do índio, sobre suas conquistas. Então é muito interessante. Quem estiver aí se preparando para fazer o Enem, se preparando aí para prestar vestibular, seria interessante você ficar comigo aí dentro dessas 1 hora, que vai ser bem interessante, pessoal. Eu preparei um vídeo assim bem dinâmico para vocês. Vou tentar trazer os melhores pontos e os mais principais da história para vocês entenderem. Para vocês não ficarem assim muito agoniados, eu vou trazer um resumão. Como eu disse para vocês, é apenas um resumo. Vocês não precisam se prender a isso, porque às vezes eu vou falar coisas aqui, pessoal, que não vai estar em ordem cronológica. É simplesmente porque vai aparecendo no assunto e eu vou colocando para vocês entenderem. Então, o meu roteiro ele não é muito assim cronológico, mas ele é mais explicativo. E vocês vão entender no decorrer do vídeo. Bom, pessoal, nós vamos começar a falar sobre os índios. Os índios, como sabemos, eles já estão no Brasil, eles já estavam no Brasil antes mesmo dele ser descoberto. Que, aliás, afinal de contas, esse termo descoberto, para mim, é um termo assim, muito errôneo. Porque o Brasil ele não estava perdido, ele já estava aqui, já tinha uma nação aqui, tinha povos aqui. Então, como é que foi que ele foi achado, né? Então, esse termo já é bem errado. E os índios, um outro detalhe bem interessante, é que o nome deles não era índio. Essa denominação de índio não era para ser dada
aos nativos daqui do Brasil. Eles eram para ser chamados de brasileiros, sim, brasileiros. Mas quando o nosso querido Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, ele pensava ter chegado em alguma parte das ilhas da Índia. Então, quando eles viram aqueles pessoal ali de pele um pouquinho mais escura, cabelinho liso, eles falaram, poxa, estamos na Índia. Então, começou a chamar os nativos de índios. Então, daí vem a expressão, ó, já começa aí um fato interessante para quem quer começar a escrever algo sobre os índios. Olha, pessoal, esse tema é muito interessante porque veio à memória que quando eu prestei vestibular para a UE, um dos temas que eles pediram para a gente discorrer sobre foi sobre a nação, se eu não me engano, foi a nação afrodescendente, foi os afrodescendentes, como é que tinha sido as conquistas deles, como é que foi o processo, até chegar nos dias atuais. Tinha esse tema, tinha o tema sobre tolerância religiosa e eu preferi falar sobre tolerância religiosa, já que no tempo eu não tinha assim muito domínio sobre o tema para falar e falei sobre tolerância religiosa. Mas no vídeo de hoje vocês vão ter aí pelo menos uma noção, pelo menos um norte para vocês escolher caso caia em algum vestibular, em Enem, esses temas sobre os povos que formaram o Brasil. Mas vamos continuar, isso era só para vocês se situarem um pouco de que realmente o tema é importante. Então ele não pode ser tido assim, eu vou pular essa aula porque não me chamou a atenção. Não, você precisa assistir essa aula porque você realmente vai aprender algo. Lembrando que na aula passada a gente fizemos uma dinâmica bem interessante que foi a dinâmica da feira cultural. Eu espero que vocês estejam trabalhando ao máximo para fazer uma feira cultural aí virtual. Agora vamos continuar. Bom, os índios eles já estavam no Brasil quando Pedro Álvares Cabral chega aqui nas Américas. Bom, e os índios, eles tinham a sua cultura, tinham seus rituais, ele tinha seus deuses também, porque como sabemos, o ser humano, ele é um ser religioso por natureza. Quando você está englobado ali em uma sociedade, em um núcleo de família, você sente o desejo de alguma coisa maior. Você sempre vai sentir como se você estivesse lhe faltando algo. E o ser humano, para preencher esse vazio, ele cria deuses, ele cria alguma coisa assim que vá além do entendimento dele. O ser humano, mesmo que não saiba se existe vida após a morte, ele precisa acreditar em algo. E os índios, quando o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele também já tinha sua cultura. Então, se engana quem pensa que os índios eles pegaram uma cultura do povo branco. Não, eles já tinham uma cultura também, eles tinham seus rituais, tinham seus deuses. Só que no processo aí de desenvolvimento, no processo de colonização, eles acabaram perdendo partes aí dos seus rituais. E um fato bem interessante é isso, é porque quando Pedro Álvares chega no Brasil, os índios ainda não sabiam nem ler nem escrever. Então, segundo pesquisadores, quando o Pedro Álvares chegou no Brasil, existia mais de 2.000 línguas diferentes de povos indígenas. Mas, com o decorrer do tempo, com o processo de colonização, esses povos foram desaparecendo. Então, quando desaparecia um grupo de pessoas ali que tinham a sua cultura, tinha a sua língua, desaparecia toda a cultura daquele povo. Isso porque eles não sabiam nem ler nem escrever. Então, nós sabemos hoje que a forma de transmitir uma cultura para outra pessoa é através da língua, através da escrita. Você escreve, mesmo que você morra daqui 20 anos, daqui 100 anos, quem lê os seus escritos vão conseguir interpretar a sua cultura, seus ritos. Mas os índios, a princípio, não sabiam ler nem escrever. Então, quando os colonizadores chegaram e teve essa resistência, porque sim, pessoal, teve resistência, não é como você vê naqueles livros de história, bonitinho, os índios lá na praia esperando lá os barcos chegarem e foram tudo amistosos, não, teve aquele processo de conflito e nesse processo de conflito quem perdeu mais foi a nação indígena. Por quê? Porque eles foram dizimados, alguns foram massacrados de forma cruéis e acabaram perdendo aí sua cultura. Hoje em dia, no Brasil, nós temos mais ou menos assim, em média, somente 300 línguas diferentes. Agora repare assim, mais ou menos, pessoal, olha a diferença, porque no começo
era mais de 2.000 línguas diferentes. Hoje em dia nós temos aí basicamente 300, de 280 para 300 línguas diferentes de povos indígenas, ou seja, dos nativos que já estavam aqui no Brasil. Então você viu que com esses massacres, com a morte dos índios, morria também uma cultura. Então tem cultura que você nunca vai saber como era. Nós nunca vamos saber como era a cultura de determinado povo, porque morreu, as pessoas morreram e não temos mais nenhuma informação sobre como eram a sua vida e seus rituais. Bom, os índios, eles já estavam no Brasil e eles eram organizados em tribos. Os índios, eles tinham geralmente o seu líder superior, que era o seu tuxaua, vamos dizer assim. Lembrando que a categoria, a definição de tuxaua não é só referente, vamos dizer assim, à sociedade indígena. Então tinha outros povoados indígenas, né, que não usavam o termo tuxaua para representar o seu líder. Eles usavam um outro termo, mas que hoje em dia, né, é a mesma coisa, queria dizer a mesma coisa. E os índios eles eram bem organizados, eles viviam da pesca, da caça, que era o principal meio de sobrevivência deles, e eles plantavam alguns alimentos que eles já conheciam, porque o índio ele tem essa ligação bem interessante com a terra. Eles mexiam bastante e eles sabiam, já tinham conhecimento sobre muita coisa que o homem branco ainda não tinha. Por exemplo, os índios eles sabiam manipular a erva para espantar os maus espíritos, né? Eles fumavam aqueles cachimbo grandão, que hoje em dia os pessoal fuma aí apenas, vamos dizer assim, porque acham bonito. Os índios, a princípio, eles não fumavam porque era algo divertido. Não, eles fumavam para espantar os maus espíritos, porque eles acreditavam que existiam maus espíritos. Aí a gente vê a religião mais uma vez presente dentro da sociedade indígena. A sociedade indígena não é uma sociedade bagunçada, é uma sociedade como outra qualquer. Então eles têm o conhecimento dele. Claro que o conhecimento deles era o mínimo em relação à cultura dos europeus, que a gente vai falar daqui a pouco, que está vindo para o Brasil. Mas eles tinham sim as suas culturas. Bom, o povo indígena aqui no Brasil, quando chega os europeus, eles sofreram bastante, porque o povo europeu eles estavam mais interessados em acumular riqueza. Eles queriam terras para eles. E quando eles descobriram que ali não era a Índia, começou aquela, vamos dizer assim, aquela luta por terra. Eles queriam, porque queriam colonizar o novo povo que eles tinham encontrado. E aí começa vamos dizer assim, a religião entrar no Brasil, mas não é qualquer religião. Entra o cristianismo aqui no Brasil, aí com os jesuítas que vieram para catequizar os índios. Os índios, eles acreditavam que eram pessoas incultas e que se eles morressem, as almas deles iam diretamente para o inferno, já que eles não conheciam a Deus, a religião. Então eles começam a catequizar os índios e começa aquele processo de colonização. Como eu disse para vocês, o processo de colonização não foi às mil maravilhas, não foi calmo como você pensa, não. Teve alguns momentos bem tensos durante isso. E os índios, eles passaram por esse momento. Hoje em dia, pessoal, nesse vídeo eu vou tentar trazer para vocês assim vamos dizer assim, uma dinâmica de falar como era antigamente e trazer um pouco hoje em dia. Hoje em dia o índio, ele continua indo com essa luta de se adaptar à cultura branca. Porque naquele tempo, os índios eles tiveram que se adaptar à nova cultura que chegou ali com Pedro Álvares Cabral. Hoje em dia, o índio, para ir para a escola, ele tem que vestir roupa, ele tem que portar celular, ele ouve músicas estrangeiras que ele nem sabe o significado, e tudo isso para um único objetivo, para ele se adaptar à cultura branca. No entanto, isso não é ruim, afinal nós estamos vivendo em uma era tecnológica, uma era digital, onde a tecnologia hoje ela está bem influente, bem presente na vida das pessoas. No entanto, o ruim é quando a escola que deveria ser um centro assim de, vamos dizer,
que garantisse todos os direitos do ser humano, porque é isso que está dizendo exatamente na LDB e na Constituição Federal, que todos, o direito à educação é para todos. Então, a educação não pode acontecer de forma superficial. E aí o problema vem no seguinte, vem quando o índio ele sai da sua aldeia, vai para a escola do branco e ao invés da escola tentar incluir esse índio de forma mais inclusiva, não deixar com que as suas culturas se percam, não, eles querem transformar o índio em um branco. Eles querem que o índio saia da aldeia, eles querem que o índio não precise mais retornar para o seu povo. Então é isso que acontece bastante, as pessoas sentem até medo, né? Aqui mesmo em Rorinópolis nós temos aí algumas aldeias indígenas e conversando com alguns índios que de vez em quando aparecem aqui na cidade de Rorinópolis, a gente tem essa impressão de que a cultura de escola, ir para a escola do homem branco, para alguns índios é até ruim. Eles falam, não, eu não vou porque eu não quero sair daqui da minha aldeia e eu acredito que vai ser ruim. Eles ainda têm esse pensamento na cabeça. Isso porque a educação brasileira ainda não é uma educação totalmente inclusiva. Mesmo os índios já tendo ganhado esse direito na LDB, dizendo que vamos dizer assim, a escola vai ter que respeitar todo o cenário, toda a cultura, as culturas que tem dentro de uma região. Isso porque a LDB ela deixa bem claro que as normas, as disciplinas que tem que ser dado para o aluno, ela vai variar um pouco de região para região. Então, cada escola vai ter que respeitar, vamos dizer assim, a cultura de cada região. E o perigo que eu digo para vocês que está no índio que vai para a escola é quando a escola ela não mostra esse lado, ela quer transformar o índio apenas em um homem branco e pronto. Ela não mostra os aspectos do índio. E nesse vídeo eu vou bater muito nessa tecla, porque é o seguinte, pessoal, mesmo os índios tendo ganhado esse direito na LDB, na Constituição Federal, hoje em dia, trabalhar a cultura do índio na escola tem sido muito difícil. Isso porque todos os anos os índios são lembrados do mesmo jeito. Quando chega ali no dia do índio, o pessoal veste ali, botam tocar na cabeça, pintam a cara e vão festejar o dia do índio sem explicar realmente como surgiu a cultura indígena no Brasil, como eram suas culturas. É engraçado ver que diretores, os professores mesmo não chamam os índios que fazem parte da região, caso tenha, para participar do projeto político-pedagógico da escola, para falar, olha, na semana do índio, bora fazer isso daqui. Não chama, a escola simplesmente exclui o índio e apenas para passar no calendário ali, que tem no calendário, eles fazem uma comemoração, geralmente esses projetos duram uma semana, um bimestre no máximo, então é meio que irônico. Isso também nós vamos bater na tecla também do dia do índio, ou do dia do negro, que é o dia da consciência negra, que geralmente, pessoal, só é lembrado no dia da consciência negra. Outro equívoco, né? Outro aí, erro, assim, meio que controverso da educação. Direitos que tem ali garantido, mas que são totalmente desrespeitados pela escola, pelos professores e diretores que não buscam aí fazer de fato o que está previsto em lei. Como sabemos, pessoal, toda cultura ela encontra empecilhos pelo caminho. Os empecilhos que a cultura indígena encontrou pelo meio do caminho foi exatamente essa ambição dos seus colonizadores. Os colonizadores chegam ao Brasil em 1500 e eles percebem que o Brasil é rico em ouro e aí eles começam a explorar o Brasil. Lembrando que os índios eles estavam aqui e eles não davam valor àquelas pedras, para eles eram apenas pedras, mas quando chegam os colonizadores, eles começam a ver que aquelas pedras não são simplesmente pedras, são preciosas elas. E eles começam a explorar. Os índios eles tiveram que enfrentar muitas lutas e eles enfrentam até os dias atuais. Nos dias atuais, a luta mais frequente dos índios, né, se trata basicamente do direito às suas terras. Eles querem que os pessoal reconheçam que eles são os verdadeiros brasileiros.
foram muitas lutas, foram muitas percas para a sociedade indígena, porque no meio desses conflitos, esse conflito não é um conflito que veio assim, ah, professor, começou aí há 2 anos atrás, não. Esse conflito ele veio desde o começo, quando os colonizadores chegam no Brasil. Os índios estão lutando, estão batalhando, estão falando, poxa, a terra é nossa, então dá o direito para a gente precisamos de um espaço que seja nosso, um espaço onde vocês não interfiram. Então, no meio desse processo aí de pedir para que seu espaço fosse respeitado, alguns índios morreram, porque as pessoas não entendiam lá dos índios, eles não queriam nem saber. Tinha o pau-brasil para explorar, tem ouro para pegar, então eles queriam tirar o empecilho do meio. E o empecilho que os colonizadores, que as pessoas que são de fora, que não são índios, que encontraram, foram exatamente os índios. Com isso, os índios tiveram uma perca muito grande. Eu acredito que a sua cultura, as suas línguas que desapareceram, se deve basicamente a isso, a esses conflitos que ocorreram aí durante todo esse período em que os índios já vêm batalhando pelos seus direitos. Atualmente, os índios aí conseguiram aí, o reconhecimento deles perante a lei de que eles são realmente os legítimos brasileiros e que eles têm direito às terras. É claro que não é todas as terras do Brasil, mas eles têm aí bastante reserva. Aqui mesmo no estado de Roraima eles tiveram uma luta muito grande ali para tentar regularizar a reserva da Raposa Serra do Sol, mas eles conseguiram também aí. E para ajudar os índios, atualmente não podemos deixar de falar nesse vídeo sobre a instituição que foi criada, que nós já até mencionamos em uns dos vídeos que falavam sobre os presidentes. A gente falou no período em que a FUNAI foi criada. Bom, a FUNAI ela é a Fundação Nacional do Índio e ela tem como principal objetivo aí apoiar a cultura, fazer com que ela possa existir durante muitos e muitos tempos. Cabe à FUNAI defender os direitos indígenas, cabe a ela lutar pela educação do índio. Por exemplo, como eu disse para vocês, os índios eles ganharam direito de vir à escola do branco, mas o índio que não quer vir à escola do branco, cabe aí ao governo, ao Estado, levar a escola do branco até as aldeias indígenas. Então, por causa disso, os índios já têm se tornado aí bem, vamos dizer assim, bem inteligentes sobre a cultura branca. Atualmente, né, eu estava lendo ali um artigo bem interessante sobre a inclusão do índio na escola. Esse também se trata até de um tema meu de pesquisa, que vai falar sobre a inclusão do indígena nas redes públicas. E é interessante notar nesse artigo que eu li, que é um artigo belíssimo, que fala sobre esse processo de inclusão que ainda está muito vago no Brasil. O índio, antigamente, né, por medo de ser enganado pelos europeus, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, então qualquer coisa que os europeus chegassem, falassem para eles, eles acreditavam e, consequentemente, eles eram enganados. Atualmente, os índios eles aprendem a ler e a escrever com o sentimento do seguinte, eles querem não ser mais enganado pelo homem branco, independentemente se é europeu ou não, se é descendente ou não dos europeus. Eles aprendem a ler e a escrever para que possam se defender. E é interessante notar isso, que a população indígena ela se espalhou bastante pelo Brasil. Ela não fica só em uma parte do Brasil. Ela está presente em todo os estados brasileiros. E é muito interessante notar que as políticas ainda públicas em relação ao índio, a inclusão dele, ainda é muito superficial, ainda não é uma educação, assim, um processo de inclusão, vamos dizer assim, esplêndido para você aplaudir. Eu acredito que ainda existe muito esse preconceito em relação ao povo indígena. E um desses preconceitos que eu acho até assim meio equívoco é essa situação aí de colocar o indígena como que inferior ao homem branco, ao homem negro. Isso porque é o seguinte, aqui em Roraima a gente temos um município chamado Amajari, e esse município ele
ele tem quase em total, quase toda a sua população é indígena. E no ano passado teve um concurso do Amajari, esse concurso eu também cheguei a fazer, mas o que me chamou a atenção nesse concurso foi isso, foi que para ser professor nível 1, língua materna, né, tinha o Apixana, tinha outras línguas que os indígenas falam, o indígena não precisava ter curso superior, só precisava ter aí o curso médio, né? O curso médio ele já podia ser professor de língua materna. Aí você falou, mas o que foi que te chamou a atenção, professor? Me chamou a atenção esse lado meio que vocês não entenderam, que é meio pejorativo para a cultura indígena. Eles colocam o indígena um pouco abaixo da cultura do branco. Para o branco ensinar em uma aldeia, ele precisava ter o ensino médio, o ensino superior. Ou seja, eu não me inscrevi para professor nível 1, que era o professor de ensino fundamental, ou ensino médio. Eu me inscrevi para professor nível 2, ou seja, nível superior. E aí fica a pergunta agora, será que essa definição de professor nível 1 ter apenas o ensino médio é, vamos dizer assim, algo bom ou algo ruim? Porque, ao meu ver, eu penso o seguinte, que todos nós somos capazes aí de desenvolver no estudo, de criar novas coisas. O índio, ele não está fora disso, ele é capaz. Então, por que não colocar ele também como ensino superior? Por que não investir aí em mais universidades, em mais incentivos para fazer com que o indígena, quando ele está lá na aldeia, ele entender que é importante ele fazer um ensino superior, que é importante ele continuar o seu, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento escolar. Porque se o indígena vê essa oportunidade como uma oportunidade boa, eu já vou ser professor quando eu estiver em ensino médio, eu vejo isso uma limitação para o aprendizado desse aluno. Porque o aluno para ali no ensino médio e fala, pronto, eu já sou professor, já estou ganhando como se eu tivesse um ensino superior, então eu não vou fazer ensino superior. Então eu acho isso aí meio que um equívoco. Agora que nós já falamos um pouquinho sobre como surgiu, como os índios eles aparecem na história do Brasil, vamos falar aí também agora da divisão de trabalho dentro das aldeias indígenas. Bom, pessoal, até onde sabemos a divisão interna ali dos índios em suas aldeias eram bem organizadas. Por exemplo, aos homens cabiam aí a obrigação de caçar, de fazer canoas, eles tinham seus instrumentos próprios de trabalho, lembrando que na aldeia dos índios, cada índio tinha os seus instrumentos. E apesar de cada índio ter os seus instrumentos, ser seu mesmo próprio, eles trabalhavam em equipe, ou seja, não havia desonestidade, não havia, vamos dizer assim, um sentimento de querer derrubar o outro índio do poder, não, porque eles trabalhavam de forma coletiva. E algo bem interessante dos índios também é que eles trabalhavam respeitando o seu local de trabalho. Eles acreditavam muito que as matas tinham seus espíritos protetores, e então eles precisavam respeitar o local onde eles trabalhavam. Com isso, eles criavam uma regra entre si mesmo, ali entre a tribo, de que eles só iam pegar da mata o que eles precisassem. O que eles não precisassem, eles iriam deixar na mata. Então, isso é algo que eu acho muito bonito nos índios, esse sentimento de querer cuidar aí da floresta. As mulheres ficavam geralmente em casa e elas tinham ali o dever de fazer a comida, preparar ali todo o banquete depois que o esposo trazia ali da mata e cuidar das crianças, que era um trabalho bem árduo também para as mulheres, porque cabia a ela vamos dizer assim, o papel de professoras. Elas tinham que ensinar as filhas e os filhos os princípios para depois entregar para os seus pais. Porque, como sabemos, a sociedade indígena ela é até um pouco parecida com a sociedade espartana. Vocês se lembram? Na sociedade espartana, o filho ficava ali com a mãe até os 7 anos de idade, depois se apartava da mãe e ia agora conviver com o pai. Do mesmo jeito acontece na sociedade indígena. A mãe cuida ali das crianças enquanto elas são pequenas,
Passa um certo tempo depois e o filho agora passa a andar com o pai, passa a desempenhar os trabalhos que o pai já faz. Por exemplo, eles vão aprender a caçar, vão aprender a localizar animais pela floresta, a construir canoas, e isso é algo bem interessante também. As mulheres também, quando elas ficavam em casa, elas ficavam encarregadas de criar, elas eram verdadeiras criadoras, inventoras de, vamos dizer assim, de objetos. Elas criavam vasos, criavam rede, elas faziam várias coisas assim bem interessantes para a época. O índio ele não tinha um sentimento de ganância, ele não se importavam com ouro, como eu já disse para vocês. Então, para eles, as pedras preciosas que eles encontravam pela mata serviam apenas para enfeites. Os índios eles gostavam bastante de enfeites e por causa disso eles usavam bastante colares, eles se espalhavam pelo corpo. Nisso os índios, eu vou comparar eles com a sociedade egípcia, que eu nem cheguei a mencionar na sociedade egípcia, mas eles eram muito fanáticos por coisas do corpo. Eles pegavam, eles colocavam bracelete, era ombreira, botavam coisas no pescoço, era na cabeça, eles eram muito fanáticos mesmo. E os índios, eles não eram assim, não tinham esse fanatismo assim, mas eles achavam bonitas as pedras, e como eles não sabiam mesmo o valor daquilo para uma sociedade, eles transformavam apenas em objetos ali para se divertir, objetos que eles achavam bonito, para presentear a esposa ou a mulher amada, né? E olha como passa rápido, né, pessoal? Já chegamos ao fim aí da primeira parte desse vídeo que fala sobre as culturas que compõem o povo brasileiro. Então, pessoal, eu espero ver vocês na próxima parte. Na nossa próxima parte, nós vamos falar sobre a cultura dos europeus e a cultura africana, pessoal. Eu espero ver vocês. Um abração e até lá.